Fala galera, tudo beleza? Olha eu voltando para mais um exercício. Estamos no exercício 3 da aula 10, né? Que é a aula da representação da forma cilíndrica com um ponto de fuga. Só recapitulando, sempre que começamos uma forma geométrica nova, a gente trabalha a estrutura do cubo, né? Com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga e com 3 pontos de fuga quando o objeto começa a distorcer para 3 pontos para as medidas de largura, a profundidade e altura, né? E estamos construindo o cubo e dentro da estrutura do cubo estamos nesse sólido agora que seria a forma cilíndrica, a base circular, inferior e superior, e o corpo todo que é uma extensão desses dois círculos, um em direção ao outro, né? E você só tem só esses dois lados, e a face inferior e superior, e o restante é essa forma arredondada. Bom, a aula passada eu fiz um coqueiro, né? Fiz como se fosse a metade de um coqueiro, continuei ele. Não quis finalizar ele na aula porque para não ficar muito extenso ao desenho, mas provavelmente eu vou fazer alguma coisa assim. Quando eu terminar toda essa parte de estrutura, de luz e sombra, de volumetria, deixa eu começar a fazer alguns desenhos e eu vou fazer do zero, do início até o final, para vocês verem o processo de como é a construção do desenho, né? Como é que eu faço, qual o meu passo a passo para chegar à construção de um trabalho, mesmo que eu não possa utilizar uma referência também, como eu não posso utilizar, tipo, utilizando somente a criatividade e o que eu tenho de referência, né, de experiência de observação, trabalhar no papel. Eu pensei em fazer aqui uma lata de tinta, aquelas latas de tinta aqui com alcinha, né, a tampa circular, toda cilíndrica, acima do nível do olhar, né? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma linha do nível do olhar aqui embaixo, só com a linha do nível do olhar. Já comecei bem, uma linha levemente inclinada. Eu poderia usar essa linha, tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Já que eu quero a lata aqui em cima, poderia fazer a lata deitada em cima do nível do olhar. Pode ser. Posso fazer aqui, ó, determinar um ponto. Imagina os pontos de fuga, né? Nível do olhar, ponto de fuga da esquerda, ponto de fuga da direita. Não, é um ponto de fuga só. Agora lembrei, é um ponto de fuga só. Eu poderia usar 2 pontos de fuga para representar a mesa que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer uma mesa. Olha, eu vou trabalhar uma mesa. Vou dar uma distância aqui. Achei que é uma boa distância. Aí eu vou ligar o outro ponto de fuga. Esse aqui, dá uma distância aqui, não sei até onde. Ligo para o outro ponto de fuga. Já posso fazer aqui, como se fosse o tampo de uma mesa aqui, com 2 pontos de fuga, e trabalhar a forma da lata de tinta como se estivesse com um ponto de fuga mesmo. Aqui eu deixo como 2 pontos de fuga, que não é o foco do desenho. E aqui em cima eu vou trabalhar essa lata, vou trabalhar com um ponto de fuga. Eu vou trabalhar ela com um ponto de fuga, mesmo que com ponto de fuga eu posso fazer ela como se fosse caída de frente aqui. Aqui, ó, vou trabalhar um quadrado aqui em verdadeira grandeza, porque a ideia é trabalhar com um ponto de fuga. Um quadrado, vou determinar um ponto eu quero no centro, linha do nível do olhar. Não vou colocar para o lado para não distorcer a figura, né? Eu posso usar minha licença artística e trabalhar um pouquinho mais para o lado. Eu vou fazer isso, para nesse desenho a gente perceber o que acontece com a forma aqui em direção a esse ponto.
Vou determinar uma distância, porque eu quero primeiro representar a estrutura de uma forma cúbica. Então, determino uma distância aqui. O que eu imaginaria que em perspectiva seria essa lateral. Acho que aqui, tá bom? Paralela à linha horizontal. Fecho aqui. Achei esse ponto, eu faço uma paralela à linha vertical. Fecho aqui. Aqui. Paralela à linha vertical. Paralela à linha horizontal, devem coincidir. Aqui eu fecho. Pronto, e o que eu faço agora? Eu quero representar aqui. Pode ser uma... pensei duas possibilidades. Eu posso fazer as duas, eu acho que seria interessante. Vou fazer essa daqui normal. Vou fazer essa aqui normal, aqui em cima, ó. Achar o círculo em perspectiva tanto nesse quadrado inferior quanto nesse quadrado superior. Então aqui eu vou ligar os vértices, achar o centro, ligo este ponto ao ponto de fuga, prolonguei aqui o ponto de fuga, prolongo, já divido aqui ao meio e aqui ao meio. Faço uma paralela à linha horizontal, passando por ele aqui. Vou achar um ponto aqui e outro aqui. Divido em 3 partes, levando em consideração a profundidade. Ó. O primeiro pedaço tem que ser um pouco menor que o segundo e um pouco menor que o terceiro, por causa da distorção. Ou eu posso pegar essa metade que está mais alinhada ao nível do olhar, esta ou esta, e dividir em 3 partes um pouco mais similares, né? Aqui, 1, 2, colocar um pouquinho para fora. Tá bom. Pego esse ponto aqui, ponto de fuga aqui, prolongo aqui, desço, já projeto aqui embaixo e ligo esses 2 pontos, faço 2 paralelas às linhas horizontais aqui, passando por esse ponto, e com isso eu terei a representação aqui embaixo. Eu acho que eu vou começar a trabalhar com lápis de cor, para que vocês consigam visualizar isso aqui melhor, isso é mais interessante. Não nesse, a partir do próximo desenho eu faço. Que eu já comecei e deixo assim mesmo. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Vou ligar os vértices. Ligo os vértices. Liguei. Achei um ponto aqui. Essas linhas aqui verticais, né, que seriam verticais, estão indo em direção ao ponto de fuga, então essa aqui também, ó, eu ponto de fuga para ela, prolongo, vou achar essa metade aqui e aqui atrás, faço uma paralela às linhas horizontais aqui no meio também, já dividiu aqui e aqui, e agora ó, dividir um pedaço dessa diagonal, qualquer um pedaço, pode ser essa metade, esta ou esta, divido uma metade dessa em 3 partes iguais, porém levando em consideração a distorção da perspectiva. Então o primeiro pedaço tem que ser um pouco menor que o segundo, que é um pouco menor que o terceiro. Coloco um pouco para fora aqui, ó, porque é um macetezinho geométrico para poder enxergar isso sem precisar fazer o cálculo do ângulo, né? Fazer esse cálculo geométrico. Faço uma paralela à linha horizontal aqui. A partir desses 2 pontos eu ligo os 2 ao ponto de fuga. Quando eu fizer isso eu vou estar projetando esse ponto aqui embaixo e esse daqui também do outro lado. Pronto, aí agora só é ligar todos os pontos. E eu tenho mais uma representação da forma circular, né, do círculo em perspectiva. O que é que eu faço agora? Eu vou ligar este ponto, a extremidade, né, as extremidades, e aqui também as extremidades. Sei que esse pedaço aqui, na verdade, eu nem vou visualizar, porque eu fiz, ó, uma mesa aqui na frente. Eu nem visualizo ele. Esse pedaço aqui de cima eu só vejo uma curva. Só vejo essa curva daqui até aqui. A sensação que eu tenho é que a forma cilíndrica, ela meio que distorceu. Ela tá dando uma distorcida, né? Ela não tá tão exata quanto você olhar uma peça dessa assim de baixo para cima.
olhar uma figura dessa de baixo para cima, você vê o círculo, a forma do círculo um pouco mais apesar que distorcido, um pouco mais regular. Aqui você sente que teve uma inclinação, mas sabe por que isso aconteceu? Porque o meu ponto da estrutura do cubo não está centralizado. Se ele estivesse centralizado, eu estaria, imagine olhando aqui de cima, uma caixa, pronto, imagine uma caixa de papelão, com as tampinhas aqui, as abas abertas aqui, as tampas. Imagina uma caixa de papelão aqui, ó, em perspectiva. Olhando de cima, está visualizando uma caixa aberta. Aqui a parte de dentro, o fundo da caixa aqui, ó. Fundo da caixa, aqui as laterais. A parede da caixa aqui, né? Imagine, isso aqui é uma caixa aberta. Você olhando de cima, você pegou uma caixa, abriu ela no chão ali e jogou. Pronto, se você chegar aqui para o lado, se você sair daqui e sentar aqui na frente, ficar sentado aqui em frente à caixa, sentadinho aqui em frente à caixa, a perninha cruzada aqui, ó. Imagina, você está aqui sentado em frente à caixa. A visão que você tem não é essa. A visão que você tem é essa aqui, ó. É a caixa com as abas abertas e ela está totalmente de frente para você, ou seja, o que você não vê está lá alinhado no fundo. Quando você faz isso aqui, que eu fiz aqui embaixo, que chega a esse ponto aqui para o canto, sabe o que é que acontece? Você está sentado aqui, você está olhando para essa caixa, só que você está vendo o seguinte, você está vendo a frente dela normal, só que a lateral dela não tá perpendicular, ela faz isso aqui, ó. Você amassou, é como se você amassasse a caixa, porque a partir do momento, é como se você amassasse essa caixa. Será que ficou claro isso aqui? Porque você está distorcendo uma forma de maneira inapropriada para a representação. Porque ó, a partir do momento que você saiu daqui da frente, você já está vendo com ponto de fuga. Saiu do centro, você saiu do centro dela aqui, ó, esse ponto central, já são 2 pontos de fuga. Já deve-se usar um ponto de fuga para uma extremidade e um outro para a outra. Porque se isso aqui não distorce, fica de frente, esse aqui está descendo para um ponto, que é esse lado aqui, e esse lado aqui está de frente para você. É como se realmente você amassasse a caixa para que você conseguisse visualizar assim. Então, não é correto. Nós fazemos isso aqui porque no desenho artístico, a licença artística de você representar de qualquer maneira, né, é normal, é normal. Você não precisa se prender a esse entendimento, mas o entendimento é importante. Saiba que quando você vai fazer, se você quiser utilizar um ponto de fuga para chegar a representar, pode, não tem problema nenhum. É só chegar aqui, ó, tentar até acertar um pouco a forma cilíndrica depois, se quiser. Se você quiser, né? No caso eu vou deixar. Mas não é o correto, né? Espero que tenha ficado claro. Por isso que eu digo, ó, saiu do eixo, já são 2 pontos de fuga. No mínimo, já são 2. Tá, eu vou fazer a alcinha aqui tem uma alça, né? Vou imaginar aqui um ponto para colocar aquela alça de ferro. O outro ponto oposto a esse daqui, eu vou imaginar, ó, já que aqui eu tenho um eixo, vou imaginar, como está um pouco mais abaixo aqui, eu vou imaginar esse ponto passando por aqui e prolongando, ó. Então, ele tocar lá atrás, no oposto a essa, que tem que imaginar, isso aqui se chama projeção, né? Você tem um ponto aqui, nessa parede, você quer projetar do outro lado. Você vai descer esse ponto, essa é a maneira correta de fazer. Você vai seguir de acordo com o formato do corpo. O corpo é esse aqui, ó. É legal quando a gente vai fazer, vamos supor, você quer fazer uma barbatana de um peixe, de uma enguia, sei lá, uma forma mais arredondada. Você quer fazer representar exatamente o oposto àquele ponto ali. Colocar um olho no peixe, não sei também, mas enfim, eu estou pensando em algo que seja sempre o oposto. Então você achar essa ideia de como projetar esse ponto do outro lado de maneira correta. Você vai dar uma olhada como é o formato do corpo do modelo que você está representando. Aí eu vou descer de acordo com o corpo aqui, de acordo com esse eixo. Desceu. Tocou aqui embaixo, eu vou ligar esse ponto a esse centro, prolongar. Aonde ele tocar lá embaixo, eu vou subir ele aqui, ó. Subir. E eu vou pegar essa distância que não deu aqui, imaginar ela aqui atrás. Como? Pega esse ponto, leva para esse eixo e prolonga. Onde ele tocar aqui é o ponto, ou seja, ó, essa distância que está aqui é a mesma distância que está daqui de cima para essa distância que eu coloquei aqui, né? Embaixo, e para essa daqui.
perceba a mesma distância. Aí eu vou colocar a alça lá do outro lado. Tem uma alça aqui do outro lado. E essa alça, eu posso descer ela aqui. Ela vai e retorna para esse ponto. É como se ela estivesse fazendo a mesma curva e voltando aqui. Olha aí. Aquelas alcinhas de ferro, né? A gente só é chato perceber assim, olhar esse desenho por causa disso aqui, ó. Que na verdade isso aqui era para estar correto, era para ser um círculo, uma elipse mais alinhada ao nosso nível do olhar. Ela ia ficar mais assim, ó. Mesmo que elíptica, ela ia ficar assim mais exatinha. Aí a parte de trás eu não ia perceber, só a parte da frente. Provavelmente ia perceber assim. Quer ver? Vou só apagar aqui para vocês verem. Não tem problema nenhum, pode deixar assim. Gente, lembrando que tudo que estamos fazendo até agora nada mais é que exercícios. Estamos utilizando o conhecimento técnico, teórico, para vocês abrirem a mente e olhar as coisas de maneira diferente. Estamos fazendo exercícios só para exercitar mesmo, né? Logo, logo eu quero começar a fazer uns desenhos. Dizer, bom, vamos fazer um desenho mesmo, a Vera. Vamos fazer um desenho mesmo sério. E aí a gente vai trabalhar com cuidado, luz e sombra, outros materiais. Vou explicar a vocês alguns tipos de lápis que são interessantes para fazer as sombras. Isso aqui embaixo mesmo eu não vejo nada. Isso aqui embaixo é tudo mesa, é o fundo da mesa. Não vejo nada disso aqui. Eu pensei em uma outra representação que era uma lata caída aqui. Dá para fazer também. Mesma coisa aqui, ó. Só que aí seria legal trabalhar com 2 pontos de fuga. Mas não tem problema não, trabalhar com um só. Mesmo esquema, sempre um ponto. Faço um quadrado aqui. Fazer essa lata um pouco menor. Faço um quadrado aqui. Começar com um quadrado. Ponto de fuga. Vou trabalhar esse aqui no centro ou trabalho mais pro lado? Vou trabalhar pro lado também para distorcer, não tem problema não. Só quero ver como vai ficar. Vou distorcer pro lado de cá agora. Pro lado esquerdo. Então vou ligar os 4 vértices. Nesse ponto. Determino uma distância, que seria essa mesma distância aqui. Porém, tento imaginar ela em verdadeira grandeza, ou em perspectiva aqui. Aqui está em verdadeira grandeza, aqui em perspectiva. Achei um ponto, vou descer ela daqui embaixo. Achei outro ponto aqui, faço 2 linhas em paralelo à linha horizontal. Olha eu amassando a caixa desse jeito aqui, ó. Mas na representação do desenho aqui, funciona, não tem problema nenhum. São exercícios, estamos treinando para melhorar a coordenação motora e o entendimento do desenho, né? Então aqui, ó, fechei. Né? Os 2 pontos vão se conectar, fechei. E eu quero fazer uma lata como se estivesse caída aqui. Tá caída aqui. Então eu vou trabalhar a... Não sei, eu posso fazer ela de frente assim, ó. Posso fazer aqui a frente dela aberta com a tinta derramando ou do lado de cá, tanto faz. Ou poderia ter feito mais inclinada, mas vou fazer do lado de cá para ficar mais fácil o entendimento da construção. Mais uma vez que essa é a ideia, né? Exercitar essa construção, ó. Tá coincidindo, mas não era, mas ó, vértice com vértice, aqui também vértice com outro vértice, acho o centro, paralela à linha vertical, cortei aqui embaixo, cortei aqui em cima, paralela à linha horizontal, cortei aqui. Gente, toda essa explicação está desde a aula 8, se não me engano, aqui são as formas, 8? Não, 7, mas enfim, quando começou o cone, trabalhando a estrutura dessa construção do círculo, né? Porque pode ter alguém que chegou agora nas aulas e disse assim, pô, mas nem tá explicando direito. Eu tô tentando repetir isso quase sempre, mas às vezes eu vou levar direto, viu? Quem não tá entendendo, volta nas aulas lá. Divido em 3 partes, levando em consideração a perspectiva que não há, e são todas aqui, ó, cortadas de maneira igual. Então, primeira, segunda, terceira, joga um pouquinho para fora, paralela à linha horizontal, achou do outro lado, 2 paralelas às linhas verticais, achou aqui embaixo também. Já tenho 8 pontos, vou ligá-los. E aqui eu tenho um círculo em verdadeira grandeza. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui atrás, imaginar, ó. Ligou os vértices, achei o centro,
paralela à linha vertical, paralela à linha horizontal. Divide em 3 partes, 1, 2, 3, coloca um pouquinho para fora, projeta esse ponto aqui, projeta esses pontos aqui embaixo também, ligo esses pontos. Pronto, aí o que eu faço? Ligo as extremidades, essa extremidade e essa extremidade aqui. Porém, eu não vejo tudo que está aqui, eu só vejo isso aqui. Isso aqui até aqui. Eu não vejo tudo que está aqui, porque tudo está em cima da tampa da mesa. Olha aí, em cima dessa tampa da mesa, então eu não vejo tudo. Aqui dentro tem um outro círculo, que na verdade é um sulco. Essas latas de tinta grandes, né, de galão de tinta, tem um sulco aqui, ó, que a tampa também é circular, ela encaixa nesse sulco aqui. Então eu posso fazer esse sulco, que essa distância aqui é entre a borda do final do espaço da tampa, um sulco, e deixar aberto. Não preciso fazer nada aqui, eu posso deixar a tampa não, onde a tampa caiu, não sei, a tampa tá no chão. Coloco a tinta aqui, ó. Aí sim eu posso fazer esse efeito aqui de tinta derretendo aqui. Então, ou seja, aqui também eu não vou ver tudo, que a tinta está passando na frente. Lembrando mais uma vez, galera, que tudo isso aqui são somente exercícios exercícios rápidos, né? Para facilitar o entendimento de toda a construção. A tinta aqui já acabou há muito tempo. Eu vejo isso aqui, ó, já que tá sem tampa, detalhe, eu vejo isso aqui, ó, na parte de dentro. Aí que eu posso fazer algumas bolhas, porque a tinta ela tá grudada aqui na parede da lata, mas ela vai melecando assim que ela vai caindo, né? Se ela for uma consistência boa da tinta, ela vai caindo assim para baixo e já foi. Aí eu faria não sei como é que eu faria esse volume. Mas também não precisa não. Às vezes eu até termino um pouquinho mais do desenho para ficar bonitinho, mas eu não faço aqui porque essa não é a aula sobre isso. Vamos chegar lá, ok? Agradecer a todo mundo aí que está assistindo, que está acompanhando. Obrigado pela atenção. Eu espero que esteja ajudando vocês. Quem gostou aí, curte, comenta e compartilha. Manda para alguém que gosta de desenhar. Eu esqueci aqui a alça. Esqueci a alça. O oposto tá aí embaixo. A alça pode estar para frente? Pode. Aqui, ó. Posso colocar ela em caída aqui assim. Tá bem aqui na frente. Para escurecer bem lá no fundo. Porque tem muito pouca luz aqui dentro. Mas eu vou explicar sobre isso depois. Beleza, galera? Aqui embaixo também seria bem escuro, né? Porque a parte de baixo da tampa da mesa. Logo vamos ver isso aí. Ok. Obrigado mais uma vez. Deixei tudo bem suave, porque é tudo exercício, né, galera? É só rascunho para exercitar as formas básicas. Valeu, até a próxima, galera. Um abraço, tchau, tchau.